Só o versículo 6. Desculpa, não estava aqui. O que você quer, meu irmão? Perdão. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Apocalipse 26. 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Nós. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Se bem que o Batista me corrigiu hoje, eu não estou esperando ressurreição nenhuma também. Estou esperando uma transformação. Ressurgir é para os outros. É para os diante de nós, antes da gente. Então, esse versículo aí, o senhor está mostrando o que é isso. Aí ele chama de segunda morte. Né? O senhor menciona outra vez aí, nesse versículo 6 de Apocalipse 20, segunda morte. O que é a segunda morte? São aqueles que não têm vida eterna. Ainda que morra, viverá. Por quê? Falando outra vez, irmãos. O homem está sujeito ao dano dessa primeira morte. Todos nós, todos. Vírgula, com o arrebatamento. O arrebatamento, graças ao Senhor, aqueles que estiverem vivos quando o Senhor voltar, não sofrerão o dano nem da primeira morte. Nós seremos transformados, como você mencionou aí, e nós vamos embora. Nós vamos sentir o que é passar pela morte. Mas esse grande privilégio, irmãos, é isso que nós estamos lendo lá na nossa carta, que aqueles que estavam morrendo ali, padecendo e morrendo, que eram os crentes, eles não iam ser beneficiados porque eles estavam morrendo daquele jeito, mas estavam morrendo porque eles eram cristãos morrendo daquele jeito. Porque se matar um incrédulo daquele jeito, ele vai para o inferno igual, entendeu? Ele não vai ter vida, porque ele sofreu, né? Confundiram isso no cristianismo, estou dizendo isso porque foi confundido no cristianismo também, que ser martirizado, você tem um lugar no céu. Não está escrito isso. Está escrito que os cristãos que eram salvos, que tinham vida já, né? Salvos, que eram martirizados, sim, nossa, essa promessa da vida eterna para eles era maravilhoso, porque é o que sobrava para eles, não sobrava mais nada. Então é isso que o senhor está mencionando lá. Que esses que estavam passando por aquilo, de modo nenhum, eles sofreriam o dano da segunda morte. Por quê? Porque eles iam participar disso que nós estamos vendo, esse versículo 6 aí. Ressurretos. Chama-se ressurreição. E ressurreição, essa palavra aí, ela é aplicada, né? Nós entendemos isso agora no tempo nosso, como igreja, que ressurreição, essa palavra é aplicada somente a salvo. Por quê? Porque nós vemos aí que o senhor falou, bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? São todos os salvos que serão ressuscitados por ordem de tempo, né? Que nós vamos falar isso agora. Então, os que não tiveram parte nisso, porque são incrédulos, o que vai acontecer com eles? A segunda morte. Ele não chama, porque tem a primeira ressurreição, ele não chama a segunda ressurreição, ele chama a segunda morte. É o dano da segunda morte. Por quê? Porque eles serão ressuscitados também. Sabia que os incrédulos que morrem, eles serão ressuscitados também, como o Batista mesmo citou, o caso de Herodes. Ele vai ser ressuscitado para comparecer diante do trono branco, que é o Senhor que vai estar lá sentado. Só que ele não é chamado de ressuscitado. Por quê? Porque o ressuscitado é o cristão, é o que vai herdar bênção. Então, ele é chamado que ele vai o quê? Para a segunda morte. Porque ele morreu uma vez e vai morrer outra vez. Só que essa morte agora é a condenação do juízo. O salário do pecado é a morte. Que morte?
somente essa aqui do físico? Não, é a morte eterna. Esse é o grande ponto, né, que as pessoas, que o Evangelho, né, melhor dizendo, anuncia às pessoas sobre esse ponto aí, né? Porque o problema é o que vem depois. É a segunda fase, vamos chamar assim, entendeu? Porque todos morrem e todos serão ressuscitados. Só que falando outra vez, só que essa palavra ressurreição está aplicado a cristãos, a salvos, melhor dizendo, não a cristãos, a salvos, aos salvos. Agora, os demais, eles são vivificados para morrer outra vez, que na verdade não é uma morte, é uma condenação eterna. Então, esses irmãos, ele tinha esse consolo lá, porque o Espírito Santo estava falando isso para eles, essa verdade maravilhosa, que ainda que eles estavam padecendo, né, nessa morte física aqui, o que eles esperavam depois não tinha nem comparação, porque eles iam ser ressuscitados, eles já estariam com o Senhor, né, na verdade, depois de mortos, já estariam com o Senhor, como cada um de nós, e todos os salvos já estão com o Senhor, mas seriam ressuscitados para estar para sempre com o Senhor. Como Paulo fala, e nós, os vivos, também seremos arrebatados, não passaremos por esse drama aí, para estar para sempre com o Senhor. Então, o Espírito Santo, ele trabalha em cada tempo, falando aquilo que é necessário para a época. Então, hoje, irmãos, o que nós estamos precisando? Mesma coisa, nós falamos de Cristo, ouvir dele, né, aquilo que ele tem para nós hoje. E você sabe que uma coisa que eu sinto modo de dizer, né, pela Escritura, que abafou no nosso tempo, uma das coisas, além de toda a verdade ser completamente entulhada outra vez, uma coisa que foi abafada é desse homem vivo, esse assunto que nós estamos falando aí. Estive morto, mas estou vivo. É desse homem vivo. É esse homem, né, o Senhor Jesus, ressuscitado, é a fonte de vida nossa. O Batista leu um versículo lá de Paulo. Estou crucificado com Cristo. Agora o que é? Agora é a ressurreição. Eu não vivo mais na força e sim Cristo vive em mim. O homem ficou na cruz, né? Esse homem na carne ficou na cruz. A vida agora que ele tem é Cristo, vive pela fé. Ao ponto de ela dizer, Cristo vive em mim. Era Paulo ainda? Não acho que era Paulo, mas tudo isso é fé. Ele fala, vivo pela fé. Isso é fé, irmão. Não tem nada de físico. É a fé de entender toda essa verdade maravilhosa. Então, o Espírito Santo ele quer comunicar essa verdade conosco. E sabe o que nós precisamos fazer? É parar. Parar para ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer para nós, na nossa época, com respeito ao Senhor. E uma das coisas é lembrar que Cristo está vivo. Né? Ser cristão não é religião. Não é verdade? Ser cristão não é uma religião. Fizeram isso, né? Várias religiões, não uma religião. Fizeram várias religiões. Ah, você crê no Senhor Jesus? Sim, eu sou batista. Você crê no Senhor Jesus? Sim, eu sou presbiteriano. Você crê no Senhor Jesus? Sim, eu sou adventista. Você crê no Senhor Jesus? E cada um fala que ele é o quê? Eu não estou perguntando isso, estou perguntando se é salvo, se você é cristão. Porque fizeram de Cristo justamente religião. De Cristo vivo. Quem que é a sua religião? É um Cristo vivo. Não é verdade? Eu lembrei hoje, estava pensando um pouco no sumo sacerdote, né, que ele tinha nas suas franjas, falando disso aí, mas só lembrando outra vez. Ele tinha na ponta das suas vestes uma romã e um sininho. Uma romã e um sininho.
E quando ele entrava lá no seu ministério, se você botasse atenção, você ia ouvir ele andando lá dentro, porque conforme ele andava, o sininho ficava batendo, mostrando que aquele homem estava andando lá, que era o sumo sacerdote. Isso para nós, irmãos, é uma figura de Cristo que entrou no Santíssimo. E está vivo, é um homem vivo. Aquelas campainhas para mostrar que aquele homem estava vivo, caminhando lá dentro. E para nós isso é Cristo vivo. E nós temos que parar para ouvir, irmãos, o que o Espírito Santo está falando dessa pessoa para nós. Nós estamos diante de um homem vivo, irmãos. Não de religião, não de leis, de regras, de métodos. Cristo vivo. Não sou eu mais que vivo, irmão. Cristo vive em mim. Isso é uma realidade que, pela fé mesmo, sabe? Porque você tem que parar, você tem que ficar quieto. Ouvir que Cristo está vivo, sabe? Um homem vivo. Esse é o Espírito Santo falando, como querendo mostrar para nós, trazer para nós esse som dessas campainhas, mostrando que aquele homem está vivo. Lá no Santíssimo, lá diante de Deus, ele está vivo. Então, irmãos, puxa vida, sabe, o inimigo, por isso que ele falou que esse sistema aí é blasfemo, né? Ele chama aí na nossa carta, blasfemo e sinagoga de Satanás, porque perverte tudo que são os direitos do cristão e os direitos, principalmente, né, os direitos de Cristo para nós. Então, isso é muito bom a gente poder entender um pouco dessa verdade que o Senhor está mostrando para nós a cada tempo, ele jogando nossos pensamentos, né? O Espírito Santo em nós, o Senhor trabalhando, né? Como eu já falei a semana passada, ele fala e o Espírito Santo é que comunica a revelação. Assim diz aquele que tem quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz. Porque o Espírito Santo quer comunicar a nós o que esse homem está falando para nós. Então, esse é um dos pontos, né, que nós devemos entender que vida cristã, já tá o próprio nome já deveria falar por si só. É vida. Vida cristã. Quando o Senhor falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, que é João 10:10, né? Isso aí é a vida eterna. É hoje aqui, ó, nós desfrutando da vida eterna. De jeito? Por fé. Falando outra vez, fizeram nesse versículo também que vida em abundância é você viver bem aqui. Né? Que essa existência abençoada aqui nesse mundo. Está errado. Está errado. E então começou a abraçar-se coisa que está fora de contexto. E chegaram a um monte de superstição e tudo mais, por causa de querendo aplicar coisas bíblicas fora de contexto. Nós estamos falando de Apocalipse.